ao vivo com o André Heller, jogador de vôlei, uma das lendas do vôlei do país, que foi da seleção, campeão olímpico. Hoje é palestrante, está aqui com a gente no Mundo Top, vai falar um pouquinho sobre carreira, conquistas e projetos. Se apresente para o pessoal, por favor. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado à Top Magazine pelo convite, pela oportunidade. Sempre muito bom compartilhar com todos vocês, com vocês aqui que estão nesse ambiente comigo, muito gostoso. Vou me apresentar, meu nome é André Heller, fui campeão olímpico em Atenas de vôlei. Aliás, hoje estamos completando 15 anos daquela medalha incrível pra gente. Joguei vôlei profissional durante 24 anos. Tenho 44 anos de idade, sou casado com uma ex-jogadora de vôlei também, tenho uma família linda de 2 filhinhos e sou apaixonado pela minha família. E é assim que eu gosto de me apresentar, porque não há nada melhor no mundo do que a família. Bom, muito bem-vindo. Já que você falou dos seus 15 anos, estava contando pra gente que hoje, exatamente hoje, faz 15 anos que vocês conquistaram a medalha de ouro em Atenas. Conta como foi essa experiência na época. Que maravilha. Hoje é uma data muito especial para todos nós, todos os profissionais envolvidos nesta grande conquista. O símbolo dessa conquista, com certeza, é a medalha olímpica que nós conquistamos, que cada um é portador de uma medalha, cada um de nós se tornou um guardião da medalha de ouro, mas a conquista transcende qualquer tipo de vitória ou qualquer tipo de título, né? Ela vai muito além, ela transformou as nossas vidas. Nós passamos todos juntos, aquela equipe junto com a comissão técnica e todos envolvidos, passamos por uma experiência muito intensa de trabalho, de doação, de entrega, de cultura colaborativa, de excelência, de alta performance. E essa experiência transformou as nossas vidas. Então, o símbolo é a medalha, mas o legado dessa medalha, ele transcende qualquer valor material, qualquer conquista. Nós levamos isso para a vida inteira, na verdade. Qual foi a sensação que você teve no momento que vocês ganharam a partida e que vocês falaram, agora a gente levou o ouro? O que você sentiu? Legal pergunta, porque nós tínhamos chegado àquela Olimpíada em Atenas, lá em 2004, com os 3 anos anteriores vencendo tudo praticamente, todas as competições que nós jogamos praticamente nós vencemos. Então, terminar um ciclo olímpico que dura 4 anos com uma medalha de ouro em Atenas, que é a medalha tão desejada por todos os atletas, seria magnífico. E nós nos sentimos muito confiantes na época, não por qualquer tipo de soberba, mas porque nós nos preparamos para aquele momento, né? Nós trabalhamos durante 4 anos de maneira muito dura, muito intensa, de novo, entendendo que éramos uma família, que todos, absolutamente todos, eram muito importantes. E aquilo nos credenciou para realmente chegar naquele momento e entender que aquele momento era nosso e que o nosso único adversário era nós mesmos, na verdade. Claro que jogamos contra grandes equipes, grandes seleções, grandes nações, mas a gente sabia que estávamos num ótimo momento e havíamos construído ao longo de um processo muito duro, aquela atmosfera que nos credenciou a conquistar aquela medalha, que foi maravilhosa, que a gente leva para a vida inteira. Por falar nisso, você trouxe uma surpresa pra Exatamente, gente. pessoas. Mostre. Eu trouxe uma surpresa para mostrar para todos vocês, vou até chegar um pouquinho mais perto. Eu trouxe a medalha olímpica conquistada em Atenas 2004. Que demais. Essa é a medalha verdadeira. Eu não tenho nem coragem de fazer uma réplica. É uma medalha muito importante para todos nós. Junto com ela a gente carrega muito trabalho, a gente carrega muitos profissionais que se capacitaram muito para nos ajudar. Não só os atletas, não só a comissão técnica, não só o departamento médico, a Confederação Brasileira, mas muitas outras pessoas nos ajudaram nesse processo. Então os profissionais que faziam a limpeza da quadra para que a gente treinasse, as pessoas que faziam a nossa comida no centro de treinamento em Saquarema, comida que faziam com muito carinho, que contribuíram para esse processo, enfim, todos os profissionais que de maneira direta ou indireta
contribuíram para a gente conquistar essa medalha. Então nós não somos donos dessa medalha, nós somos apenas os guardiões. Aliás, para quem não sabe, no verso dessa medalha nos foi dito que está escrito em grego antigo que nós somos apenas os guardiões da medalha. Então eu quero compartilhar com todos vocês aqui, com todos vocês que estão assistindo, que estão acompanhando o Top Magazine. Essa medalha é nossa com muito orgulho, e é com muito orgulho que todos nós falamos isso. Eu acho que a gente conquistou essa medalha não só por nós, pelas nossas famílias, mas por todos os brasileiros. É bacana, uma honra ter isso aqui com a gente. Um orgulho de você também, né? E o que você lembra daquela final, do dia fatídico? Como é que você se sentiu? Que você teve Ótimo. Sabe que é bem difícil descrever o que aconteceu naquele dia, porque nós estávamos em êxtase em todos os sentidos, e eu tenho uma memória de entrar para o jogo de maneira muito concentrada. Vou até ser um pouco repetitivo, mas é importante que se diga que para chegar naquele dia nós trabalhamos longos 4 anos de muito trabalho, muita entrega, muitos treinos, muitas viagens, muitos e muitos dias, meses longe das famílias, das pessoas que nós amamos, de quem fazia parte da nossa família efetivamente. Muitas dificuldades, elas não apareceram no nosso caminho, elas já faziam parte. Então foi realmente muita dedicação, muita capacitação, muito engajamento para chegar nesse dia fatídico, como foi falado aqui. Mas todo esse processo nos credenciou a entrar para o último jogo de maneira muito confiante, de maneira muito alegre. Afinal de contas, era a nossa profissão, era o que nós amávamos, e por respeito a todo esse processo, pela nossa profissão, era necessário que a gente colocasse amor e alegria, e assim foi feito. Nós jogamos um jogo extremamente regular, constante, a equipe estava mais sincronizada do que nunca, a gente não se comunicava praticamente por uma linguagem verbal, somente os olhares, a gente já conseguia saber o que o outro estava falando. Isso foi importantíssimo, aconteceu o que deveria ter acontecido, e é legal que esse destino, a gente pode dizer que foi um destino construído por nós através de muito trabalho. E você, na época, foi em Atenas, as Olimpíadas foram em Atenas, vocês tiveram a oportunidade de conhecer, era a sua primeira vez na Grécia, você já tinha ido, como que foi isso? Sim, não era a minha primeira vez na Grécia, não era a minha primeira vez em Atenas. Nós tivemos alguns períodos com um horário um pouco mais flexível para tentar algum passeio, alguma hora de lazer, mas o time estava muito concentrado. Então eu não tenho certeza de que todos os jogadores fizeram como eu e o meu parceiro de quarto, porque ficávamos em duplas nos quartos. Mas eu lembro de ter usado os dias livres, os períodos livres, as horas livres para descansar e estudar um pouco mais sobre as equipes adversárias. E eu acredito que todos os atletas pensaram em fazer alguma atividade que contribuísse para o próximo jogo e para a possível próxima vitória. Eu não tenho dúvida disso. Bom, você tem muitos outros títulos, além de campeão olímpico, você foi campeão mundial, bicampeão da Copa do Mundo, hexacampeão da Liga Mundial, campeão dos Jogos Pan-Americanos, enfim, vários outros títulos. O que você lembra dessas outras experiências, momentos que foram marcantes para você também, nessas outras conquistas? Todas as conquistas foram muito importantes, ou melhor, todos os jogos, todos os campeonatos foram importantes, inclusive aqueles que nós não vencemos. Eu acho que foi um processo de preparação no qual as derrotas foram muito importantes. Através das derrotas a gente pôde encarar um novo desafio, que era sempre o próximo, agora fortalecido pela experiência anterior. Foi um período de 4 anos, que todos nós sabíamos que era uma jornada longa, dura, porém era necessária para conquistar o título. E todos os outros títulos vieram a fazer parte deste processo de preparação, desse processo de condicionamento para que a gente conseguisse chegar em Atenas, que foi o auge da nossa geração,
muito bem preparado, muito bem condicionado e sabendo do que tinha que ser feito. É que a galera quer saber como é que você começou no vôlei. Nossa, Já que falamos de conquistas, vamos voltar um pouquinho. maravilha, maravilha. Nossa, é uma ótima pergunta, porque sempre foi muito importante para mim, mais do que a clareza do que onde eu queria chegar, também ter a consciência da minha realidade e a consciência das minhas origens. Eu comecei no esporte em função de uma doença crônica respiratória, eu sou asmático, então a minha bombinha está dentro da minha mochila. E em função dessa doença eu fui fazer alguns esportes, né? Na época, estou falando de 1990, os pediatras indicavam direto, assim, vá fazer natação. E os meus pais, cansados literalmente de remediar, me colocaram em outros esportes para realmente aumentar a minha capacidade física, meu condicionamento físico, para realmente parar de ser maltratado pelas crises de asma, até porque eu estava faltando muito na escola. Eu venho de uma família muito humilde, eu estudava com bolsa integral na escola, eu não podia faltar na escola e a asma me impedia de ficar frequentando. Eu tentei a natação, mas quando eu fui para a natação eu descobri também que eu tinha todas as ites do mundo, sinusite, rinite, tudo, e além de afundar na piscina. Eu tentei um pouquinho do basquete também, mas também, como eu era bastante jovem, jogar bem era um dos fatores que me dava prazer. Eu não acertava uma bola no cesto, e aí fui para o atletismo. Atletismo eu consegui desempenhar, me diverti um pouco, era alto, era bem magrinho, rápido, porém eu tinha o vôlei do meu DNA. O meu pai foi atleta e depois meu pai foi treinador, então tinha um pouquinho do vôlei correndo nas veias. E acabei me apaixonando pelo vôlei, solicitando para o meu professor de educação física na época, que era o treinador da seleção da escola, para que eu fizesse parte da seleção da escola, mas eu não fui aceito. Quantos anos você tinha mais ou menos? Eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Eu não fui aceito, realmente eu não era um bom jogador, eu mal sabia jogar vôlei, não tinha espaço para mim. Porém, por uma bênção do destino, eu fui chamado pelos meus amigos para fazer uma peneira, uma seleção de talentos de um clube na minha cidade, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Acabei passando na peneira do clube, porque eu era bastante alto e magro na época, e assim não parei mais, me apaixonei, comecei a treinar regularmente, comecei a perceber que eu estava me desenvolvendo, estava aparecendo alguns pequenos músculos para um jovem de 14 anos, isso era importante, e fui me desenvolvendo, fui melhorando minha autoestima. Me apaixonei de vez e até agora não paro, não saí do ambiente do voleibol. O que o vôlei representa para você na sua vida? Sem dúvida nenhuma, transformação. Transformação através das possibilidades. Porém, essa transformação só aconteceu através das minhas escolhas. A minha mãe, que foi a maior líder que passou na minha vida, sempre mostrou pra gente que a gente tem na nossa frente. Eu sou um caçula de 3 filhos, eu tenho mais 2 irmãs que são professoras, e ela sempre deixou claro pra gente que a gente tem ao nosso redor um mundo de informações. Dessas informações sou eu que escolho quais informações que eu quero que virem, que se transformem nas minhas possibilidades. E mais do que isso, através das minhas escolhas, eu que decido quais possibilidades que se transformarão na minha realidade. Ela sempre nos ensinou isso. E para mim, então, o esporte, voleibol, é transformação, é possibilidade, é ação, é ressignificação, é uma possibilidade de se transformar, é uma possibilidade de a gente lutar por nossos sonhos, né? Brigar pelo que a gente quer a todo momento. E agora eu aplico e replico esses conceitos em outras áreas de atuação, outras áreas da minha vida, e tenho tido sempre muito sucesso, lembrando que para mim sucesso não é uma medalha, não é um título, não é uma conquista, não é ter dinheiro. Sucesso para mim é ser feliz. Eu acho que a gente está nesse mundo aqui para ser feliz. Falando de transformação, você ficou 12 anos na seleção brasileira, né? Isso. E em 2014 você anunciou a sua aposentadoria. Como que foi o momento de decidir que você ia parar? Como que foi isso para você? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que o nosso destino ele é construído por nós, né? Eu saí da seleção em 2008, depois da Olimpíada de Pequim, depois da conquista da medalha de prata. Eu fui jogar em um time em
Campinas, São Paulo, onde eu moro até hoje. Fui capitanear esse time e no próprio time eu observei uma possibilidade de fazer uma transição de carreira. Eu já estava me transformando num atleta mais velho, perto dos 39 anos, e junto com essa situação eu também comecei a ser maltratado literalmente por uma lesão grave na articulação externo clavicular, que liga o osso do externo com a clavícula. Em função de eu ser asmático, essa articulação sempre sofreu bastante, e mais ou menos quando eu tinha 38 anos, eu comecei a sentir muita dor nessa articulação, o que me impossibilitou de jogar bem, praticar bem o meu esporte. Porém, eu já tinha outra área de atuação em vista, sempre fiz faculdade, graduação em doses homeopáticas, vi também uma possibilidade de voltar à universidade, terminar o meu curso e buscar outras formações também. Então, em 2014 eu resolvi encerrar minha carreira como atleta, até porque eu não tinha mais condições físicas de continuar. E essa minha aposentadoria, na verdade, não foi uma aposentadoria, ela foi uma transição de carreira. O que eu acho que é muito importante que todos os atletas entendam, que o final de uma carreira esportiva não precisa ser uma aposentadoria. Como o Paulo Roberto Falcão fala, né? O atleta não precisa morrer 2 vezes. E a primeira vez, quando para de jogar, a gente não precisa morrer nenhuma vez. A gente pode se capacitar, a gente pode buscar outros tipos de conhecimento para realmente, ao invés de se aposentar das quadras, fazer uma transição de carreira e seguir uma nova área de atuação, que é muito importante. O esporte nos ensina isso muito, né? Todo dia é uma possibilidade de a gente se reinventar e renascer. E aí você decidiu, né? Na verdade, você é palestrante há mais de 10 anos. Como que você entrou no meio da palestra? Sobre o que você falou? Vou falar sobre isso. Vamos lá. Eu comecei a me entender como um speaker, digamos assim, ou ter contato com essa possibilidade de falar com as pessoas bem no início da minha carreira, quando eu estava terminando na época o 2º grau, que agora é ensino médio. Eu tinha que decidir se eu iria jogar vôlei ou se eu iria fazer faculdade, porque naquela época era muito difícil conciliar as 2 áreas. As minhas irmãs, que são professoras até hoje, me chamaram e falaram: André, a gente vai te patrocinar durante 1 ano, e se tudo der certo, você segue no caminho do voleibol. Caso as coisas não deem certo no voleibol, você vai buscar um trabalho para pagar sua faculdade. E eu topei, só que eu sabia que tinha uma contrapartida muito prazerosa nisso. Elas falaram: olha, em contrapartida, você vai ir em todas as nossas salas, nas nossas escolas, falar com os nossos alunos sobre o que é ser um atleta, quais são os valores do esporte que esses alunos podem aplicar. E aí eu comecei minha jornada nas escolas, falando sobre esportes, falando sobre valores, falando sobre possibilidades, falando sobre a realidade, falando da importância do estudo, da capacitação, da formação. E aí eu estou falando de muitos anos atrás, fui me desenvolvendo nessa área, fiz algumas formações e agora adoro, é uma das chances mais importantes que eu tenho de passar nas empresas, nas escolas, nas universidades, para falar disso, né? Da importância do esporte na nossa sociedade, como os valores do esporte, que são inerentes aos esportes, podem ser replicados e aplicados no ambiente corporativo, por exemplo, ou na nossa vida, né? Somos protagonistas da nossa vida através das nossas ações, das nossas escolhas. Isso é importante, pode ser aplicado em qualquer área de atuação. Eu estava vendo aqui que mais de 30 mil pessoas espalhadas pelo Brasil já assistiram essas suas palestras. Como é que você se sente falando para tanta gente, influenciando tantas pessoas? Para mim é um motivo de muito orgulho e de muita felicidade. A minha história foi transformada pela história de outras pessoas, de outros atletas, de outros professores, de técnicos, de treinadores, dos meus pais, das minhas irmãs, e saber que eu também posso compartilhar as minhas histórias para que de alguma maneira
eu consiga também inspirar e transformar outras histórias, isso é de motivo de muito orgulho e de muita responsabilidade. Eu me apego sempre ao significado etimológico das palavras. Responsabilidade quer dizer capacidade de dar resposta. Eu me sinto capaz para fazer isso, eu me sinto capaz de compartilhar com as pessoas. O esporte tem muito a ensinar, principalmente num país como o nosso, que a gente vive uma eterna crise de valores. Sim, o esporte pode ser uma plataforma muito poderosa de transformação, de educação, de desenvolvimento integral do ser humano, e é muito gostoso poder fazer isso em vários ambientes. Falando sobre as crianças, você deve falar com crianças, qual você acha que é o principal conselho que você daria para uma criança ou um jovem que está querendo iniciar uma carreira esportiva e que quer seguir nesse mesmo caminho? Ótimo. Isso é muito importante, porque eu sempre escutei que para engrenar no caminho do esporte, engrenar ou cursar uma jornada dentro do ambiente esportivo, você precisa ter um talento. Eu não acredito nisso e eu sou a prova viva disso. Eu não tinha talento para ser atleta de vôlei, eu não fui aceito no time da escola, eu não era um dos melhores no início da minha carreira, aliás, nunca fui, mas eu sabia que através das minhas escolhas, através da dedicação, da capacitação, do engajamento, comprometimento com o meu processo de aprendizagem e desenvolvimento, eu poderia construir um talento. Então a mensagem que eu quero deixar a todos, não só aos atletas, os jovens que querem engrenar no esporte, mas a todos os profissionais ou jovens que queiram ser um bom profissional em qualquer área de atuação, é que realmente a gente não precisa ser bom. A gente precisa entender que para sermos bons profissionais, a gente precisa se capacitar, se engajar no processo, no teu processo de desenvolvimento, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se comprometer com o nosso processo. E a gente só faz isso com as nossas ações e com as nossas escolhas. Não adianta para a gente ser um bom profissional viver de hashtags. A gente precisa atuar, a gente precisa agir, né? Para você, eu faço uma analogia assim, eu quero emagrecer. Não adianta botar hashtag academia, você precisa frequentar a academia, né? Então esse é o conceito. Se você quer ser um bom profissional em qualquer área de atuação, você precisa buscar conhecimento, você precisa se dedicar, você precisa se engajar. Engajamento é quando você se dedica, se capacita, se compromete, tem clareza do seu compromisso funcional e você se conecta emocionalmente com a sua atividade. A gente constrói um círculo virtuoso, né, de dedicação, de capacitação, de conexão, que ele não tem fim, e através dele a gente vai se capacitando e alcança um status que eu chamo de excelência. Excelência, na verdade, não é um resultado, não é um ato, não é uma conquista. Excelência é o que nós fazemos repetidamente todos os dias. É um equilíbrio. Você já passou atualmente aqui por mais de 100 empresas em todo o país, né, falando. Teve algum lugar do Brasil que te marcou em especial, onde você tenha ido dar uma palestra, ou algum momento que foi mais marcante para você em alguma cidade, em algum lugar? Sim. Eu visito muitos projetos sociais. Um deles faz parte de um projeto do qual eu sou gestor, que é um dos pilares do nosso projeto Vôlei Renata, fica em Campinas. E esse projeto chamado Vôlei Renata, a gente tem um pilar muito importante, que é o pilar social, que a gente atende anualmente 500 crianças da periferia de Campinas ou Itu, através do Instituto Compartilhar, que é o Instituto do Bernardinho, e eu faço esse contato direto com as crianças e professores. E ano passado eu fui visitar um dos núcleos em Itu, e eu conheci um jovem que entrou no Instituto quando era criança ainda, e essa criança teve sérios problemas cardíacos, passou por 9 cirurgias cardíacas, e ele acabou não tendo um desenvolvimento normal, entre aspas, como uma criança padrão. Então ele é um pouco diferente das outras crianças, do padrão que nós criamos de outras crianças. Porém, ele falou para mim naquele dia, quando eu tive contato com eles, que ele
sabia que ele não podia ser um atleta de alto rendimento, mas ele sabia que ele podia ser um bom árbitro de voleibol. E eu adorei isso, ele me emocionou porque ele também viu diversas informações na frente dele, né? E ele não observou o problema cardíaco que ele teve, o déficit de crescimento que ele teve, ele observou a possibilidade de ele ser um bom árbitro de voleibol. E isso me encantou, porque a gente vive sobrecarregado por informações, várias informações, e a maioria delas não são boas. Mas a gente tem essa capacidade de informação, de observar as informações que são boas e através da observação escolher para que a gente torne essas informações a nossa realidade. Aqui temos várias perguntas. Eita, que legal! Vamos lá. Muita gente quer saber, na verdade, qual a sua altura. Eu tenho 2 metros de altura, ou melhor, vou arredondar não, eu vou falar a verdade, eu tenho 2 metros quando eu estou de tênis ou sapato, mas na verdade eu tenho 1,99. E eu já vou responder uma pergunta que já deve ter aparecido aí. Eu calço 46, tá? É fácil achar sapato para 46 sem mandar fazer. Então, sapato eu ainda consigo usar um 45, 45,5. Tênis tem que ser 46, porque quando eu vou fazer um esporte tem que ser mais confortável ainda, precisa ser 46. Não é fácil, mas é possível. Oi, querem saber se você tem alguma coisa para falar sobre o vôlei ser mais valorizado no Brasil. O vôlei ser mais valorizado no Brasil é um somatório de vários fatores. Primeiro, houve um trabalho incansável das gerações anteriores, então a geração de prata até antes disso, eu estou falando de 1950, através do Sami Melinski na Confederação Brasileira. Nós temos uma Confederação Brasileira que é uma das mais estruturadas no Brasil. Está longe do ideal, mas é uma das melhores do Brasil em termos de gestão profissional. Nós temos gerações que trabalharam incansavelmente pelo bem da modalidade, a geração de prata com Renan, Xandó, William, Amari e companhia. Depois nós tivemos alguns resultados muito importantes com a geração de Barcelona, campeã em Barcelona em 1992, e depois veio a minha geração, conquistando Atenas 2004 e não paramos mais. Então é uma junção de fatores, né? Pessoas trabalhando em prol de uma modalidade há muito tempo, eu estou falando aí de várias décadas, títulos, né, que são sempre muito importantes ao longo de uma jornada na construção de uma modalidade, e também muito importante que nós temos uma adesão muito grande da população brasileira no voleibol. O voleibol é uma das modalidades mais acompanhadas no Brasil. Talvez seja até mais acompanhada do que o futebol, quando a gente considera o praticante aquela pessoa que simpatiza com o esporte, acompanha pela televisão. Tem estudos da Informídia, por exemplo, que comprovam que o voleibol é até mesmo, considerando todas as maneiras de seguir o esporte, é até mais do que futebol. Então é uma junção de fatores, não é somente uma coisa, um elemento que costurou todo esse contexto, né? Uma junção de fatores e mais do que isso, muitas pessoas trabalhando em prol desse esporte. Você falando desse histórico também, hoje em dia, o vôlei brasileiro sempre foi uma referência internacional, inclusive. Qual você acha que foi, ao longo dos anos e hoje em dia ainda é, o grande diferencial do Brasil no esporte? O que torna a gente uma referência nesse esporte? Eu vou ser um pouco repetitivo, mas é a questão da junção de vários componentes que juntos alavancam a nossa modalidade. Nós sempre fomos celeiro de muitos talentos no esporte, nós temos uma diversidade em questão física aqui no Brasil que também favorecem o surgimento de pessoas com um biotipo favorável ao voleibol, e nós tivemos muitas pessoas trabalhando a favor da modalidade. Aliado a isso vieram vários títulos. Nós temos o Campeonato Brasileiro muito forte, que é a Superliga. Nós temos grandes líderes, a gente não pode esquecer de falar disso. Nós temos grandes líderes que alavancaram a modalidade. Um exemplo disso é o Bernardinho. Não tem como não falar em evolução do nosso esporte do voleibol sem mencionar o Bernardinho, que mais do que um técnico, treinador, ele foi um grande líder neste processo de evolução da nossa modalidade. Então, uma junção de fatores.
Para quem não sabe, o voleibol tem um centro de desenvolvimento em Saquarema, no Rio de Janeiro, então isso foi mais um passo que alavancou a modalidade. Então, uma junção de fatores, foi muita gente trabalhando, muitos componentes que fizeram com que essa modalidade seja tão vitoriosa, e é a modalidade mais vitoriosa do Brasil. Deixa eu perguntar aqui, gente. Sim, ó. Querem saber se você tem algum arrependimento na sua carreira. Eu não posso te falar de arrependimento, porque também dependia muito da realidade na época. Esses dias eu voltei, já aposentado das quadras, eu voltei ao Centro de Desenvolvimento de Saquarema, onde eu fiquei praticamente de 5 a 6 anos treinando por lá, e a nossa rotina era de café da manhã, treino, almoço, descanso, treino, alimentação, descanso. Então sempre foi uma rotina muito focada nisso. E quando eu entrei num dos quartos lá, depois de aposentado, eu pensei, claro, vieram memórias maravilhosas, mas eu também pensei que eu fiquei naquele local 6 anos e eu não consegui dar andamento nos meus estudos como eu gostaria na época. Naquela época os ensinos à distância não estavam como eram hoje, então dependia muito da realidade. Depois eu corri atrás do prejuízo, depois de me aposentar, mas eu poderia ter pensado, poderia ter tentado mais possibilidades para dar andamento nos meus estudos, coisa que eu já fiz há um tempo atrás e continuo, sou apaixonado pela sala de aula e continuo então, mas não é um arrependimento, foi só uma reflexão sobre essa questão tão importante na vida de todos nós aqui no Brasil, que é a educação. Eu estava vendo aqui que você também tem um projeto social em Lavras, em Minas Gerais. Isso. E um programa de iniciação de crianças e adolescentes ao mundo esportivo na Escola Voleibol André Heller. Conta um pouquinho sobre esses projetos. Isso, que maravilha. Esse projeto social em Lavras nasceu há quase 11 anos atrás. Eu e minha mulher, a Marcele, que também jogou vôlei, pensamos desde o início da nossa união em uma maneira de a gente retribuir à nossa população tudo que o esporte tinha nos proporcionado, ou até melhor, mostrar para as crianças e jovens tudo que o esporte fez por nós. Então nós nos unimos, pensamos onde nós poderíamos implantar um centro social para desenvolvimento não só de atletas, mas sobretudo construção de valores, de cidadania. E nós pensamos na cidade dela, então ela vem do interior de Minas Gerais, Lavras. Nós implantamos esse projeto social, de novo, que está completando 11 anos. Passaram pelo nosso projeto mais de 5.000 crianças das periferias dali da grande Lavras, Minas Gerais. E é um projeto que nós somos mantenedores, nós somos padrinhos nesse tempo todo. A gente tem o nosso coordenador pedagógico, Marcelo Teixeira, que fica lá todo dia em loco cuidando dessa parte. Nós fazemos visitas periódicas para falar com as crianças. É um momento muito rico. Um dos nossos primeiros alunos agora é professor dentro do projeto. É um sonho, vale mais do que talvez qualquer tipo de medalha. Trabalhar com as crianças e mostrar para elas que elas podem se desenvolver através do esporte. Isso depende, de novo, através das escolhas delas, das escolhas de se dedicar, de se comprometer, de se desenvolver. Esse processo de educação é de dentro para fora. E o voleibol, o esporte, é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, para mostrar na prática que depende da nossa escolha. A gente escolhe se transformar. O meu projeto que eu tenho de iniciação esportiva fica dentro da escola Liceu Salesiano, lá em Campinas. É um projeto para as escolas particulares. A gente entrou dentro da grade de extracurriculares e nós cuidamos ali em loco. Não é só o nome Voleibol André Heller. Nós estamos todas as aulas com os alunos. Todas as turmas estão lotadas, não temos mais dias na semana, atendemos mais de 60 crianças e jovens no nosso programa extracurricular, em parceria com a Escola Liceu Salesiano, e é um sonho que se realiza todo dia
todo dia, porque todo dia que a gente encontra essas crianças e a gente percebe que essas crianças melhoraram de uma aula para outra, não só no sentido técnico, tático e físico, mas entenderam qual é o verdadeiro valor do esporte no nosso país. Isso é maravilhoso, é uma realização nossa. A gente entra feliz, mas sai mais feliz ainda. A gente não sabe quem está mais feliz na aula, que somos nós ou se são as crianças. Isso é um sonho para a gente que vem se tornando realidade. Tem mais pergunta aí? Não, tem um relato da Batainá, arroba Batainá, inclusive falando sobre esse projeto em Campinas. Ela falou: gostaria de parabenizar pelo projeto em Campinas, que outras empresas se inspirem e ajudem a colocar mais jovens no esporte. O esporte muda vidas. Nossa, que legal. Batainá, né? Isso. Tainá, obrigado, muito legal. Esse tipo de feedback é muito gostoso. Essas sementinhas que a gente vai plantando e divulgando são sementinhas do bem. É a nossa obrigação num país como o nosso é divulgar como se fosse uma corrente do bem. Nós somos os elos que vão se unindo e vão se conectando para levar esse tipo de mensagem em qualquer tipo de esporte. Não precisa ser só no voleibol, qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de atividade, as artes, por exemplo. Nós somos esses elos e a gente tem que levar para as outras pessoas. É nossa obrigação como seres humanos e como cidadão brasileiro que a gente leve isso para as outras pessoas. E a Tereza quer saber como é que foi trabalhar com o Bernardinho como técnico. Essa pergunta eu não tinha dúvida que ia aparecer. Foi muito intenso. Depois, com mais calma e agora sob uma perspectiva histórica, a gente começa a entender que o Bernardo era exigente, deve continuar exigente até hoje, mas era para o bem daquela equipe, daquela família. Então foi realmente muito intenso, era duro ser exigido daquela maneira, mas depois de tudo que aconteceu, de todas as conquistas, e depois de entender que a verdadeira conquista não foi a medalha, foi o processo que nós aprendemos juntos, processo de excelência, que era o que a gente fazia todo dia, repetidamente, processo de entender qual era a nossa cultura colaborativa, de que as nossas diferenças, na verdade, eram a nossa força. Depois de aprender isso e aplicar em outras áreas e perceber que isso funciona, gente, isso funciona. Você serviu o outro, você serviu a sua equipe, você serviu um propósito, é lindo e funciona. Essa é a razão e a essência do sucesso. Entender isso mesmo tomando xingamento e chicotada do Bernardo no bom sentido, agora faz todo sentido isso. Foi maravilhoso trabalhar com ele, eu tive essa honra de trabalhar com ele. Aliás, quero deixar um abração e, por que não, um beijão pro Bernardo, porque ele foi muito importante nessa conquista da medalha de ouro em Atenas e em todas as outras conquistas. André, claro que para você isso não foi uma dificuldade, para mim foi. Na escola tinha o giro na hora ali do voleibol. Minha maior dificuldade era ficar na rede lá, no bloqueio, aquela coisa. Você tem alguma dica para dar quem tem medo de ficar ali na guerra? Porque a minha maior dificuldade era naquela parte. Na rede. Nossa. É o início assim, né, cara? Eu não era baixo, né? Mas eu era extremamente desengonçado, gente. As pessoas brincam naquela época que eu não sabia caminhar e mascar chiclete ao mesmo tempo. E era mesmo, eu era muito alto, tinha muita perna na época. Sou um pouquinho desengonçado e eu vou confessar uma coisa aqui só pra vocês, tá? Ó, em off. Eu tinha até um apelido que no início me desagradava muito, mas depois, sendo um apelido carinhoso, meu apelido era Ganso, porque eu caminhava igual um ganso, assim, ó, e era desengonçado pra caramba. Bom, depois, no final das contas, eu me rendi, entendi que hoje em dia a gente fala de bullying, né? Eu ficava extremamente chateado com o apelido, achava que estava me ofendendo, mas eu entendi que também eu estava observando aquilo como ofensa, mas não era uma ofensa. Eu parei de observar, esqueceram. Agora os meus grandes amigos do voleibol, como o Giba, Ricardinho, eu acho que eles nem lembram que eu sou o André, eles me chamam de Gansinho. Então, cara,
Cara, cada um tem sua dificuldade, respondendo a tua pergunta, cada um tem a sua dificuldade. Eu acho que o intuito do esporte em si é a gente se divertir, é a gente praticar, e a gente recebe muitos alunos no projeto social e na nossa escola dizendo assim, caramba, mas eu não sei jogar. E eu falo, você está no melhor lugar do mundo então para não saber jogar. A gente não tem obrigação de saber uma coisa se a gente não praticou ainda. É muito normal isso, a gente tem uma crença, né, de ficar tímido, eu ficar envergonhado ou se achar inferior às outras pessoas por não saber. Eu, por exemplo, não sei dançar, eu danço pior do que um cabo de vassoura. Mas não quer dizer que eu não posso tentar. Né? Isso é uma crença que a gente criou assim, né, na nossa sociedade. Não. Se você não sabe, mas quer, vá lá e faça. E azar dos outros que estão olhando ou rindo, não me interessa mais. Eu me libertei dessa coisa de ter essas crenças. A gente tem que se arriscar, né? A gente tem que ter a coragem de mostrar que somos frágeis, porque somos seres humanos. E para finalizar, não sei se a gente está no nosso tempo. Já, eu pedi até para você já deixar a sua mensagem. Eu vou deixar minha mensagem então. Deixe sua mensagem. Porque eu Nas acho redes sociais também. Maravilha. Eu acho que a mensagem para mim é a mais importante do esporte. A gente vive bombardeado, nós vivemos bombardeados por uma mensagem com as redes sociais, então isso se potencializou de que a gente tem que trabalhar 24 horas por dia e que a gente tem que trabalhar enquanto os outros estão descansando e a gente tem que estudar enquanto as outras pessoas estão se divertindo, que nós desfrutaremos o que eles nunca desfrutarão. Eu não acredito nisso. A gente está nesse mundo aqui para ser feliz. Não existe regra para o sucesso. O sucesso é ser feliz. O sucesso é ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Então nós não somos super-heróis e não queremos ser super-heróis, porque eu adoro a Marvel e eu nunca vi um super-herói feliz. O Hulk, nunca vi o Hulk feliz. Ele não sabe se é monstro, se é ser humano. O Thor teve que matar a irmã, matar o irmão, o pai morreu, a mãe morreu, nunca vi um super-herói feliz. Então nós não somos super-heróis, nós somos humanos. E no auge da nossa humanidade nós temos várias fragilidades. De novo, galera, a mensagem que eu deixo para todos nós, para todos vocês, é que o que eu acredito. Nós temos que ser felizes. Não existe regra, não existe norma para isso. O sucesso não tem regra, não tem receita. Talvez tenha um caminho e a dificuldade faz parte dele. Tá bom? Essa é a minha mensagem, eu acredito nisso, porque eu tenho lutado todos os dias para realmente ser feliz com a minha família e junto com todos os meus amigos, aquelas pessoas que me circulam. Você tem tá bom? site ou rede social? Eu tenho minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook é André Heller Oficial. André normal, Heller é H-E-2-L-E-R Oficial. André Heller Oficial. Vou adorar receber as mensagens de vocês. Por favor, compartilhem comigo. Aliás, posso deixar uma mensagem aqui? Mas claro. Compartilhem nas minhas redes sociais, compartilhem comigo o que é sucesso para vocês. Eu vou adorar saber. Valeu? Obrigada, né? Foi uma honra. Muito sucesso sempre. Tá Beijo bom. pra galera. Tchau, galera. Um abração, obrigado. Oi. Show!